O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Penso que as palavras que nós acabamos de ouvir de nosso Senhor são aquelas das mais difíceis de serem ouvidas, compreendidas e principalmente praticadas. Muitos dizem, aqui Jesus parece que extrapola o limite do razoável e pede-nos algo absurdo: amar os inimigos. Ele conseguiu, mas Ele é Deus. Nós, porém, somos seres humanos. Mas parece que a frase mais absurda, humanamente falando, dizem alguns, é a última do Evangelho que acabamos de ouvir. Sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. No imaginário popular, existe um ditado que geralmente nós utilizamos para atenuar a fraqueza das pessoas que amamos e até para justificar as nossas fraquezas. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Isso é antibíblico. Sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. A ordem de Jesus, portanto, não é ser melhor, não é ser bonzinho, não é ser excelente, é ser perfeito. Primeiro é preciso dizer que com nossas forças jamais conseguiremos isso. Sem mim nada podeis fazer. Jesus já tira logo o nosso cavalinho da chuva, no capítulo 15 do Evangelho segundo João, versículo 5, com nossos esforços, com nossos méritos, nada podemos fazer. A perfeição, portanto, não é fruto de um esforço nosso, mas é fruto de uma conjunção, a graça de Deus agindo na nossa vida. Daí a necessidade de buscarmos sempre o Senhor, para superarmos a nossa capacidade de nos acomodarmos com as virtudes que já adquirimos, com os méritos que já obtivemos, com as qualidades, com as prerrogativas, com as conquistas. Jesus nunca está satisfeito conosco. Pede-nos simplesmente a perfeição. Isso significa que a santidade é um dom de Deus
Não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Mas é também uma conquista nossa, um esforço nosso, sempre com a graça de Deus. Tratemos agora da dificilíssima questão de amar os inimigos. Primeiro, é preciso encontrar um motivo para isso. As pessoas falam, tudo é força de vontade. Se você tem força de vontade, você consegue. Mentiroso. Nunca repita isso. Isso é uma bobagem. Vontade não tem força nenhuma. A nossa vontade é escrava do pecado. Se força de vontade existisse, eu faria tanta força aqui que transformaria esse microfone em ouro e venderia o ouro para entregar aos pobres. Mas eu posso fazer todo tipo de esforço que isso daqui nunca vai se transformar em ouro. Não basta querer. No Pai Nosso, nossa vontade não vale nada. Não é? Seja feita a minha vontade, seja feita a vossa. O único motivo para amarmos os nossos inimigos está na cruz. O único motivo para perdoarmos as pessoas está na cruz. Há aqueles que dizem, eu perdoo quando eu esquecer. Não seja estúpido. Perdoar é um ato da vontade, esquecer é um ato da inteligência. Onde está na Bíblia que Jesus disse que você tem que esquecer? Quem disse que perdoar é esquecer? Perdoar é lembrar sempre e sentir misericórdia pelo infeliz que lhe magoou. Perdoar é a capacidade de ter na memória sempre o mal que lhe atingiu. E ao recordar esse mal, olhar para o causador e dizer, infeliz, eu não sinto outra coisa por ti senão compaixão. Rezo pela tua conversão, pela tua misericórdia, pela tua santificação, ainda que eu não te queira perto de mim. Outros dizem, perdoar é aceitar de volta a pessoa. Quem disse que perdão é sinônimo de reconciliação? Perdoar só depende de mim, reconciliar uma pessoa com outra depende das duas. Eu devo perdoar sempre e sem condições. Reconciliação tem condições, quando os dois estiverem arrependidos. Se só eu estou arrependido e o outro que me magoou está no pecado, eu quero distância dele. Está perdoado. Agora que passe lá pelo Ceará, pela Amazônia, pela África, que fique para lá. Está perdoado. Perdão é uma coisa, reconciliação é outra. Algumas pessoas sentem dificuldade em perdoar porque pensam que perdoar é aceitar de volta a pessoa. Quando a outra estiver arrependida, pode-se pensar em reconciliação. Perdão é uma coisa, reconciliação é outra. Perdoar é uma coisa, esquecer é outra coisa. Não confundamos as coisas, por favor. Cuidado com os sinônimos. É bom ter um bom dicionário na nossa casa para entendermos o significado das palavras de Jesus. Outros dizem, eu perdoo quando a pessoa estiver morrendo. Eu perdoo depois que ela morrer. Eu perdoo porque minha mãe está pedindo. Eu perdoo porque isso. Não tente encontrar nesta terra, não tente encontrar nas criaturas humanas, não tente encontrar nas motivações humanas a razão para perdoar. O único motivo para perdoarmos é o fato de Deus em Cristo nos ter perdoado. Há uma parábola. Um jovem, ele devia muito dinheiro a um homem muito rico. O homem rico disse, paga o que me deves. Eu não tenho condições, me dê um prazo. Enfim, o Senhor, movido de compaixão, perdoou sua dívida. Depois ele saiu, já perdoado, e encontrou um que lhe devia uma quantia ínfima. Paga o que me deves. Me dê um prazo, e eu lhe pagarei. Ele, não querendo saber disso, colocou o infeliz na prisão. Seus amigos, cheios de compaixão, foram contar isso ao senhor rico, que mandou chamá-lo. Servo mau, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Tu também não deverias perdoar aquele? E o colocou na prisão. E o arremate da parábola de Jesus é assim. Assim Deus tratará a todos vós, se cada um não perdoar o seu irmão de todo o seu coração. Eu não te perdoei toda a tua dívida, por que tu não perdoaste o outro? Na cruz, Jesus perdoou nossos pecados, que são infinitos, que são muitos, que são graves.
Esse é o único motivo para perdoarmos o irmão. Porque Jesus me perdoou. Esse é o único motivo, o resto é conversa fiada. Por isso, quem não consegue perdoar o irmão, quem não consegue rezar pela felicidade de quem lhe ofendeu, ainda que tal pessoa, por estar no pecado, não seja conveniente que ela esteja perto de si. Quem não conseguiu ainda perdoar é porque não encontrou esse motivo. Portanto, trate de se ajoelhar diante de Jesus. E pare de pensar no tamanho do mal que ele lhe cometeu. Pense, você só vai conseguir perdoar a quem lhe ofendeu se você conseguir compreender o mal que você causou a Jesus na cruz. Não vislumbre o seu sofrimento. Assim você não vai conseguir perdoar nunca. Você só conseguirá perdoar uma pessoa do íntimo do coração e assim se tornar perfeita como Jesus na cruz, se você esquecer essa pessoa e todas as outras e ficar sozinho diante do Calvário para compreender as dores, os lamentos, a angústia, o desespero de nosso Senhor Jesus Cristo por causa dos seus pecados, por causa das suas ofensas, públicas e ocultas. Dê uma olhada no salmo que nós acabamos de ouvir. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Se você fizer essa experiência, você vai compreender que os pecados que você cometeu, e muitos dos quais ninguém sabe, são infinitamente mais graves do que o mal que aquela pessoa cometeu contra você. E aí, diante de Jesus, você vai dizer: tal pessoa perto de mim é uma santa. Veja, Senhor, os meus pecados. Tu sabes, Senhor, o tamanho das minhas abominações. Tu conheces a podridão que habitou dentro de mim ao longo dos anos. Tu sabes o tamanho da minha miséria. Tem misericórdia de mim, Senhor. Esse é o único caminho para conseguirmos perdoar o outro. Só há esse motivo. Só há esta razão. O resto não é motivo para perdoarmos uma pessoa. E quem alega um outro motivo, senão a cruz, nunca vai conseguir perdoar o próximo. Vai encontrar, sim, de forma muito habilidosa, uma capacidade tremenda de chorar, de se fazer de vítima. Enfim, mas a pancada foi muito grande, o sofrimento foi muito grande, as consequências foram muito grandes, a dor foi muito grande, a fome foi muito grande, a depressão foi muito grande. Só sabe quem passa, só sabe quem passa, só sabe quem passa. Olha, nunca repita isso diante de Jesus. Porque Jesus vai dizer e você vai ficar caladinho da Silva. Só sabe quem passa? Você passou pelo que eu passei na cruz? E adivinha quem foi que me fez sofrer na cruz? Foi você. Foram os seus pecados. Portanto, evitemos esses chavões bobos e idiotas. Perdoar é esquecer, perdoar é isso, perdoar é aquilo, outro. Só sabe quem passa, só sabe quem passa. Ninguém é perfeito, ninguém é perfeito. Conversa fiada, desculpa esfarrapada de quem quer nutrir dentro do seu coração o ódio, de quem não quer se libertar desse sentimento deletério, venenoso, dessa chaga que mata a pessoa aos poucos. Proponho, portanto, que todos nós nos coloquemos diante do Senhor e façamos como o rei Acabe, que depois de ter assassinado Nabô, diante da denúncia do profeta, vai acontecer a desgraça na sua vida. Você se prepare. O sangue vai ser derramado. O sangue de Nabô está clamando aos céus. O infeliz fez penitência, arrependeu-se, fez jejum, mortificou-se, viste como Acabe, se humilhou diante de mim. Já que ele assim procedeu, não o castigarei durante a sua vida, mas nos dias de seu filho enviarei a desgraça sobre a sua família. Ou seja, a desgraça vai vir. O mal tem consequências. Não ficará impune diante do Senhor. A mim compete a vingança, diz o Senhor na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 30. Pois bem, mas a desgraça não vai vir agora. Você se humilhou, vai ser perdoado. Pois bem, amados, eis o segredo para perdoarmos os nossos inimigos. Diz Jesus:
Amai os vossos inimigos e rezai pelos que vos perseguem. Cuidado com o verbo amar. Não é trazer para perto de si. Não é voltar a conviver pacificamente com ele. Jesus pede para amar. O amor não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Se a presença de tal pessoa na nossa vida vai causar injustiça, vai nos fazer pecar, mantenhamos distância dessas pessoas. O próprio Jesus, pelo menos 4 vezes, correu, se afastou, não quis nem ver aqueles que queriam ofendê-lo. Lucas capítulo 4, Jesus foi arrastado em Nazaré da Galileia para um lugar alto de onde queriam precipitá-lo. Jesus se afastou deles, Jesus correu deles, não quis ficar perto. Rezava por esses infelizes, pelos seus adversários, pelos seus inimigos. Rezava, mas evitava a presença deles, porque tal presença lhe causaria um mal tremendo. Rezai por aqueles que vos perseguem. Aliás, nesse versículo 44, nós temos uma indicação se conseguimos realmente perdoar uma pessoa. Repito, nunca evoquem esses ditados bobos, idiotas. Perdoar é esquecer. A senhora nunca vai esquecer. Deus não pede isto de você. Se você é capaz de dizer, eu sou capaz de pedir que Deus abençoe tal pessoa, ainda que ela fique a quilômetros de distância de mim, não quero nem vê-la, mas rezo pela felicidade dela, rezo pela conversão dela, você perdoou. Esse é um sinal claro, essa é uma prova contundente. Não sinto nada por tal pessoa, senão compaixão. Tenha compaixão dela, Senhor, como tu tiveste de mim. Considera na imensidão do teu amor tal pessoa. Tem compaixão dela, converte-a, abençoe esta pessoa. O que eu peço para mim e para os meus, eu peço para aquela pessoa. E se ela não está arrependida, também eu peço distância dessa pessoa, enquanto ela não estiver sinceramente arrependida. Perdoar é rezar pela conversão do outro, ainda que seja legítimo pedir distância dessa pessoa. Perdoar não é esquecer. Perdoar não é reconciliar-se. São 2 coisas diferentes. Uma coisa é uma coisa, dizem na minha terra, Alagoas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.